Pô, gente, bom dia, tá certo? Vamos ver aqui mais um tópico aí do nosso assunto, ok? Bom, esse aqui seria um dos objetivos, já devia mostrar para vocês, né? É que a gente tá vendo nessa unidade, ok? E para hoje, né, a gente vai se concentrar aí nesse terceiro objetivo, tá certo? Que consiste, né, em calcular as forças e momentos exercidos por um fluido em repouso em superfícies submersas planas ou curvas. No caso, hoje a gente vai estudar submersas planas. Bom, então nessa aula de hoje, pessoal, a gente iria estudar exatamente a tática dos fluidos, ok? Que ela vai tratar, né, exatamente dos problemas dos fluidos em repouso. Sugere, não é isso? A gente vai entender, né, de que maneira, vamos dizer assim, os fluidos em repouso, né, eles vão exercer vou calcular a força, né, exercida por fluido de repouso em determinadas estruturas, né? Vamos formular problemas neste sentido, tá certo? E aí, antes de nós fazermos essa análise, é importante, né, considerar algumas situações, tá certo? A primeira delas é exatamente a inexistência, né, de movimento relativo entre as camadas adjacentes do fluido, ok? Isso vai implicar dizer que não vai existir força de cisalhamento, né? Certo? Se tratando de fluidos estáticos, né, que é o que nós estamos analisando agora, o primeiro aspecto que a gente vai levar em consideração vai ser isso, ok? Que não vai existir, né, movimento relativo entre as camadas adjacentes de fluido, né? Então não vai haver ali tensão de cisalhamento, ok? Então, né, em função disso, nós teremos que a força exercida sobre uma superfície por um fluido em repouso, ela vai ser normal à superfície de contato, tá certo? Então, vamos dizer assim, a única, a única categoria de força que vai existir vai ser a força que vai ser exercida, né, sobre a superfície por um fluido, certo? A fluido de repouso, no caso, ela vai ser normal à superfície de contato, ok? Então, só para a gente citar alguns exemplos, né, de situações práticas desse tipo, seria exatamente, por exemplo, uma represa, né, certo? Então, há uma barragem, ela vai estar ali exatamente, né, sendo submetida, né, à força exercida sobre um fluido em repouso, tá certo? Ok? Um navio, né, vamos dizer assim, que ele esteja em repouso também, então, todas as paredes ali do navio, ele vai estar sendo submetido, né, a essa força estática aí do fluido em repouso, ok? Tá certo? Só para, vamos dizer assim, entender qual seria a aplicação prática dessa abordagem, não é isso? E outro ponto, né, que a gente deve levar em consideração é o seguinte, né? A descrição completa da força hidrostática resultante sobre uma superfície submersa exige a determinação da intensidade, certo? Do sentido e da linha de ação da força, né? Então, é exatamente, né, vamos dizer assim, o objetivo que nós iremos tentar, né, alcançar aqui ao final da aula. Vai ser exatamente o quê? A determinação, né, certo? Da intensidade, ok? Do sentido e da linha de ação da força, né? No caso aí, se a gente desejar estabelecer, né, a descrição completa da força hidrostática, hidrostática, né?
resultante aí sobre uma determinada superfície que esteja submersa, ok? Então, pegando, por exemplo, uma barragem, né? Então, vendo a barragem de perfil. Então, nosso objetivo seria o quê? Para a gente descrever completamente, né, a força hidrostática que vai estar atuando sobre aquela superfície, nós precisamos determinar a intensidade, né, dessa força resultante, tá certo? A direção, ok? E a linha de ação em que essa força vai estar atuando. Então, basicamente, né, são esses os objetivos desse capítulo, tá certo? Dessa etapa aqui que a gente está vendo nessa aula de hoje, dessa unidade, ok? Então, vamos começar nosso estudo aqui, né? Sobre as forças hidrostáticas, né? Sobre superfícies planas submersas. Nós iremos estudar hoje as forças hidrostáticas, né? Sobre superfícies planas submersas. E aí, isso vai ser, né? Vamos dizer assim, o que caracteriza isso, né? Qual seria o perfil dessa análise que nós iremos fazer? Isso vai ser um sistema de forças paralelas, tá bom? Onde, né, de forma bastante frequente, a gente vai precisar determinar a intensidade da força e seu ponto de aplicação, como a gente já falou anteriormente, né? Que a gente vai chamar de centro de pressão, ok? Então, imagine que a gente vai ter uma superfície plana submersa, tá certo? E a gente vai o quê? Analisar ali, né, as forças hidrostáticas que vão, no qual essa placa, essa superfície plana, né, ela vai estar sendo submetida, tá certo? E aí, o que é que vai acontecer? Nós temos a intenção, conforme já foi falado, né, de determinar a intensidade dessa força, tá certo? E em que local da placa, né, ou seja, o seu ponto de aplicação, ok? Onde a gente vai chamar esse ponto de centro de pressão. Então, nós objetivamos determinar duas coisas. A intensidade da força resultante sobre a placa, sobre a superfície plana submersa, tá certo? E o ponto de aplicação dessa força, que a gente vai chamar de centro de pressão, ok? É um exercício muito parecido, né? Por exemplo, se a gente for fazer essa comparação com a mecânica geral, né? A gente tem lá, vamos dizer assim, um carregamento, uma determinada estrutura, gente, vocês vão ter um carregamento distribuído, né? E nós precisamos determinar o quê? A, a intensidade, né, daquela força resultante relativa àquele carregamento, em que local ela vai estar atuando, né? Para que a gente possa inicialmente, né, calcular, por exemplo, as reações de apoio, né, naquela estrutura e posteriormente para que a gente possa determinar as forças internas, né, desenvolvidas naquela estrutura, que é uma etapa fundamental, né, para se projetar, tá certo? Uma determinada um determinado elemento estrutural. Então, de forma análoga, né, é o que nós iremos fazer nessa aula de hoje, tá certo? E se tratando de pressão, né, a gente pode ter dois aspectos, tá certo? Que é o que está ilustrado na figura aí à esquerda. A gente pode ter uma situação que a gente vai considerar a pressão atmosférica, tá certo? Que é o que ilustra essa figura aqui mais à esquerda, né? Ou então, pessoal, a gente pode desprezar, a gente pode desconsiderar a pressão atmosférica, tá certo? E no nosso estudo, né, a gente só considerar a pressão em termos de pressão manométrica, né? O que justifica, né, essa desconsideração? Exatamente, né, se a gente pensar aqui, uma barragem, por exemplo, né? A gente pega aqui o perfil, olha a barragem de perfil. Então, do lado aqui em que a superfície ela está submetida à
pressão do fluido, né? Vai haver o quê? Na superfície, pressão atmosférica, né? Mas assim como na parte, vamos dizer assim, na parte seca, vamos utilizar essa expressão, a pressão atmosférica também vai estar atuando, né? Então, de modo que elas vão se anular, né? Então, a gente pode exatamente desconsiderar o efeito aí da pressão atmosférica nessa análise, conforme nós veremos adiante. Ok? Tá bom? Então, isso aí seria a nosso escopo de hoje. Tá certo? Ok? Alguma pergunta, pessoal, até aqui? Bom, então vamos seguindo aqui, tá certo? Vamos, é, vamos seguir aqui com essa nossa análise, né, para a gente exatamente determinar a intensidade dessa força resultante, tá certo? E o seu ponto de aplicação. Então, para isso, vamos considerar essa figura aqui, ok? Onde a gente vai ter uma superfície plana, certo? De área A, né? E ele está aqui totalmente submerso em um fluido, ok? E o que, que vai acontecer, né? Ele vai estar aqui a uma determinada distância, né? Da superfície, certo? E nota aqui o sistema de eixo, né? A gente tem aqui o sistema Y, o sistema Z e ou melhor, o eixo Y, o eixo Z, né? E o eixo X que está, vamos dizer assim, perpendicular ao plano aí ao plano da tela, né? Do computador, tá certo? E aqui a gente está vendo, né? A placa que ela está em perfil e aqui a gente está vendo ela exatamente na vista superior, tá certo? E a gente vai utilizar esse desenho exatamente para fazer a determinação, né, dessas propriedades que eu elenquei anteriormente, né, que vai ser exatamente a intensidade, né, da força resultante, bem como o seu ponto ali de aplicação, que a gente vai chamar de centro de pressão, tá certo? Então, pessoal, a pressão absoluta em qualquer ponto da placa, né, ela vai ser dada pelo quê? Pelo que eu chamei de P0, né, que seria o quê? A pressão aí na superfície, certo? Na superfície livre de fluido, né? Ok? Mais ρ G vezes H, né? A pressão aqui, ela é exatamente conhecida nossa, né? A gente já deduziu em aulas passadas como é que a gente vai, como é que a pressão, ela vai variar com a profundidade dentro de um fluido, dentro de um líquido, no caso. Tá certo? Então, se a gente pegar essa placa aí, submersa, tá certo? Essa superfície plana totalmente submersa no líquido, né, no fluido, a gente vai determinar a pressão absoluta em qualquer ponto dessa placa, tá certo? E ela vai ser dada por essa expressão aí, ok? Aí aqui, ó, o que é que vai acontecer? Nota que a placa aí, ela tá, em relação à horizontal, ela vai apresentar uma determinada inclinação, né? Então, esse H aqui, ó, tá certo? A gente vai escrever ele em função de y e de seno de θ, né? O θ vai ser exatamente esse ângulo aqui, ó, que vai definir, vamos dizer assim, a inclinação, né? A posição com que a placa vai estar inclinada em relação à superfície livre, né? Em relação à horizontal, tá certo? E y, pessoal, vai ser exatamente, né? Essa distância inclinada do ponto da placa, né? Tá certo? Do ponto da placa onde a gente está considerando, né? Para determinação da pressão absoluta, certo? Em relação ao eixo X, né? No caso aqui, no ponto O, tá certo? Ok? Então, a gente vai escrever aqui, né? Essa maneira de determinar a pressão, exatamente substituindo aqui o H por y seno de θ, né?
Então, é fácil ver aqui, né, que, inclusive está aqui, né, escrito aqui na figura, que H vai ser igual a Y seno de θ, né? Se a gente pegar aqui o ângulo θ, ó, se a gente for calcular o seno dele, a gente vai ter o quê? Seno de θ vai ser H, né, que vai ser essa altura aqui, ó, certo? A altura vertical da superfície até o ponto, ok? Sobre Y, né, que vai ser a distância aqui que eu falei para vocês, a distância inclinada. Então, se a gente isolar aqui o H, né, a gente vai ter que H vai ser igual a Y vezes o seno de θ, tá certo? Então, observe, certo, inicialmente, o que seria cada elemento desse para que a gente possa prosseguir com nossa análise. É fundamental que a gente identifique o que seja cada elemento desse, tá bom? Então, fazendo a recapitulação. A pressão absoluta em qualquer ponto da placa vai ser determinada por P, né? Que vai ser igual ao que? A P0, que vai ser a pressão na superfície livre do líquido, tá certo? E mais ρ vezes G vezes H, né? Que vai ser exatamente a pressão ali que a coluna, né, do líquido vai exercer em um determinado ponto aí da placa, tá certo? E H, em vez de H vai ser a altura vertical, né, da superfície livre até o ponto de aplicação, até o ponto onde eu estou calculando essa força, ou melhor, essa pressão, tá certo? E aí eu vou escrever exatamente H em função da distância inclinada, ok? Além disso, né, é interessante observar o quê? Que a gente vai ter aqui, né, o centroide da placa, tá certo? E também aqui o centro de pressão que a gente vai falar mais adiante, tá bom? Mas observe esses aspectos aí para a gente continuar na nossa análise, tá bom? Então vamos pegar aqui, né, pessoal? O que é que a gente vai fazer? Vamos voltar àquela figura anterior e vamos analisar aqui esse prisma de pressão, ó, tá certo? A gente está vendo aqui, né? Ela a placa aqui, a vista superior. Então vamos ver ela agora em perspectiva, ok? E a gente vai pegar aqui, ó, uma áreazinha diferencial, né, da placa, que a gente vai chamar o quê? De DA, tá certo? E a gente já viu, né, que a pressão vai ser o quê? P0 mais ρ vezes G vezes H, tá certo? E aí, pessoal, agora a gente já traz exatamente o conceito de força, né? Se a gente lembrar, a força é o quê? É pressão vezes área, né? É, lembrando que vem exatamente esse conceito, né? Vem exatamente da definição de pressão, né? A gente já viu que pressão é o quê? É força sobre área. Então, força vai ser o quê? Pressão sobre área. Então, desta forma, né? A força resultante na placa, né? Ou melhor, a força hidrostática resultante, que eu chamei aqui de FR, vai ser dada, né, pela integral o quê? De P dA, não é isso? Ou seja, pela integral da área aqui, ok? Então, quando a gente calcular essa integral, né, a gente vai ter o quê? A força resultante na placa, tá certo? Ou seja, a força hidrostática resultante nessa superfície submersa, ok? Então, vamos desenvolver isso aqui, né? Então, a força hidrostática resultante, conforme a gente extraiu da figura anterior, tá certo? Vai ser o quê? A integral, certo? Isso aqui é uma integral de área, né? De P vezes dA, tá certo? Mas note, né? Que P vai ser o quê? A gente já viu anteriormente, né? Vai ser P0 mais ρ vezes G vezes Y vezes seno de θ vezes dA, tá certo? Ok? E aí, vamos desenvolvendo essa integral, né? Para que a gente consiga
exatamente determinar uma expressão aí da força resultante, tá certo? Bom, aí o que acontece aqui, né? Vamos aplicando algumas propriedades da integral, né? Então, a gente aqui, né, a gente tem uma função aí formada pela soma, né? Então, a gente pode exatamente, vamos dizer assim, dividir, né, essa integral, tá certo? De forma que cada função dessa aqui, né, a gente vai, a integral dessa função, a gente pode, já com uma função aqui que apresenta soma, né, a gente pode separar, vamos dizer assim, né? Então, essa integral aqui, ela é equivalente a essa aqui de baixo, né? Ou seja, cada elemento desse que está somando, a gente pode fazer a integral separadamente, né? E depois somar tudo, ok? Então, a gente vai ter aqui, né? Vai ficar o quê? A integral de P0 vezes dA, né? Mais essa outra parte aqui, né? Rho vezes G vezes Y, seno de θ vezes dA. Não é isso? Aí agora eu resolvo essa integral aqui e depois eu resolvo essa outra integral e, vamos dizer assim, a gente vai chegar no mesmo resultado, né? A gente resolve essa integral aplicando aí essa propriedade integral que vocês já viram lá nas disciplinas de cálculo, tá certo? Então, continuando aqui, o que nós teremos, né? Essa integral aqui, né, pessoal? O que é que vai acontecer? Outra propriedade, né? Se a gente tem, né, dentro da função uma constante, essa constante ela sai da integral, né? E aí ela fica multiplicando a integral. Né? É o que a gente vai ter aqui, né? Isso. Então, a gente vai ter o quê? P0, ok? Né? Vezes integral de dA. Integral de dA é a própria área, né? Então, vocês estão lembrados lá de cálculo que a integral de dx vai ser igual a x, né? Da mesma forma aqui que a integral de dA vai ser o quê? dA. Ou melhor, a integral de dA vai ser igual a A, que no caso aqui é a área, tá certo? E essa parte aqui vai sair da integral porque é constante, né? A gente está considerando aqui que a densidade do fluido não vai variar com a profundidade, tá certo? A gravidade também não vai, ela vai ser constante, né? E o centro do ângulo também vai ser constante. Então, tudo isso vai sair da integral, ok? Então, essa primeira parte aqui já foi resolvida essa integral, né? A gente vai ficar o quê? Com P0, tá certo? Vezes A, mais essa constante aqui multiplicando a outra integral, né? Então, note que isso aqui saiu porque eles são valores constantes, tá certo? De modo que só nos restou, né? A integral de y dA, ok? Mas, pessoal, essa integral de y dA é uma velha conhecida de vocês, né? Tá certo? Ela é definida como sendo o quê? O primeiro momento da área, não é isso? Primeiro momento de área, e está relacionado à coordenada y do centroide da superfície, tá certo? Então isso aí já é uma coisa que é conhecida de vocês lá na disciplina de mecânica geral, né? Isso aí é conhecido como ele é o primeiro momento de área e ela está relacionada, né, com a coordenada y do centroide da superfície, tá certo? Note, né, exatamente que o que vai estar a posição ela vai estar alterando aí exatamente em função da coordenada y, né? Então é em função disso aí dessa coordenada que vai estar que esse primeiro momento de área vai estar relacionado, tá certo? E aí, né, a coordenada do centroide, né, se a gente lembrar lá de mecânica, a coordenada da y do centroide ela vai ser dada pelo quê? Pela 1 sobre A, né, 1 sobre a área, vezes exatamente essa integral que surgiu aqui na nossa equação, a integral de y dA, tá certo? No caso, a coordenada x do centroide seria, né,
o x de C, que é igual a 1 sobre A, vezes a integral de x de A. Mas aqui, essa coordenada não vai, por enquanto, não vai nos interessar, né? Então, por acaso é uma forma de falar, né? Mas, vamos dizer assim, por acaso foi que surgiu essa relação aí com a coordenada y do centroide, tá certo? Então, o que é que vai acontecer, né? A gente pode reescrever, né? Da seguinte forma, né? Que a vezes o y do centroide vai ser igual ao quê? A integral de y dA, que é exatamente, né? Essa integral que surgiu aqui na nossa equação, né? Então, dessa forma, a gente pode reescrever, né? A gente pode substituir essa expressão que a gente encontrou na nossa equação, né? De forma que a gente vai ter agora uma outra forma de escrever aí essa equação aí para a força hidrostática resultante, tá certo? Então, a força resultante ela vai ser escrita da seguinte forma, né? P0 vezes A mais Rho vezes G vezes o seno de θ vezes A vezes Y de C, né? Isso vem exatamente, né, do primeiro momento de área, ok? Conforme a gente viu anteriormente, tá certo? E aí, o que vai acontecer, né? A gente pode aqui reescrever, já que o A vai aparecer nessa parcela da equação e também vai aparecer nessa, né? A gente pode colocar ele em evidência aqui, né? De forma que a gente vai escrever ele da seguinte maneira, né? A vezes multiplicando todo o resto aqui da equação. P0 mais Rho vezes G vezes seno de θ vezes Y de C. Tá certo? Aí, ó, vamos chamar aqui, pessoal, esse seno de θ vezes Y de C, vamos chamar de HC. Tá certo? Que vai ser exatamente, ó, a distância vertical, ok? Entre o centróide e a superfície do líquido, né? Antes a gente tinha H, né? Então, H seria o quê? A distância aqui de um ponto onde a gente estava aplicando, né? É um ponto qualquer onde a gente estava considerando para determinar a pressão nesse ponto da placa, né? Então, a gente foi desenvolvendo até que a gente chegou aqui nessa expressão, seno de θ vezes YC, né? Antes a gente tinha o quê? O H definido por Y vezes seno de θ, né? Mas agora a gente tem o quê? Seno de θ vezes YC, ou seja, onde esse YC vai ser a coordenada Y do centroide, né? Então, de forma equivalente, né? A gente vai ter que HC aqui vai ser dado por essa expressão, né? Seno de θ vezes YC, vai ser exatamente, pessoal, a distância vertical, como está ilustrado nessa figura aqui, tá certo? Entre o centroide, né? Da placa, ok? E a superfície do líquido, ok? Então, note que a gente foi desenvolvendo a equação e chegou nessa expressão, né? E aí a gente pode fazer esse rearranjo, né? Ok? Vamos substituir aqui, né? Então, a gente vai apenas substituir, né? Seno de θ vezes YC por HC. Então, inicialmente a gente começou a análise considerando a altura, né? Vertical, passou a utilizar a distância inclinada e agora voltou a utilizar a altura vertical, tá certo? E aí a gente vai chegar nessa expressão, né? A gente vai chamar toda essa parte aqui que está em parênteses, vamos chamar de PC, né? Que seria exatamente a pressão, vamos dizer assim, a pressão no centroide da superfície, né? E vai ser exatamente aqui a pressão média, né? Então, o PC, né? Vai ser igual a P0 mais Rho vezes G vezes o HC, tá certo? Nota que HC é o quê? A distância entre o centroide da placa e a superfície livre do líquido, tá certo? E vai ser exatamente, né? O PC é a pressão no centroide da superfície, certo? Que é equivalente à pressão média na superfície, tá bom? A gente vai exatamente a partir, né, dessa pressão média,
multiplicado pela área da superfície, é que isso aí vai nos fornecer exatamente o valor da força resultante, certo? Ok? Então a gente definiu, né, a expressão aí para determinar, ok, exatamente aí a força resultante em uma superfície, uma superfície plana totalmente submersa em um fluido, tá certo? Vai ser dada por PC, né? Que seria o quê? A pressão na centroide da superfície vezes a área da superfície, né? Então, essa pressão no centroide da superfície, ela é equivalente, tá certo? À pressão média na superfície. Ok? Perguntas? Então, pessoal, essa pressão... então, qual é a conclusão que nós chegamos, né? Que a magnitude da força resultante que age sobre uma superfície plana de uma placa completamente submersa em um fluido homogêneo, ou seja, de densidade constante, né, conforme nós verificamos na nossa análise, tá certo? É igual ao produto da pressão no centroide da superfície e, e da área A da superfície, tá certo? Então, essa é a conclusão, né, que nós chegamos a partir dessa análise, tá certo? Então, quando a gente considera todos esses aspectos, né, considera a placa submersa, né, do fluido, tá certo? Lembrando que o fluido é homogêneo, né, de densidade constante, então a gente vai verificar, né, que a magnitude da força resultante que age sobre essa superfície plana, né, ela vai ser igual ao produto da pressão no centroide da superfície da placa, certo? Pela área A da superfície, tá certo? Então, essa aí seria, vamos dizer assim, a expressão para se determinar a força hidrostática resultante em uma placa, né? Em uma superfície plana submersa. Ok? Perguntas?